Boa noite a todos vocês. É uma alegria estar aqui. Pode acender as luzes. É uma alegria estar aqui ministrando nesse lugar sagrado. Eu creio que quando a gente se coloca na presença de Deus, independentemente do lugar, é um lugar sagrado, porque em todos os momentos em que a presença dele está conosco, é um lugar em que podemos crescer, é um lugar onde podemos ser mudados, curados e podemos propagar isso. Jesus, ele sempre fala aos nossos corações, o Espírito Santo sempre está disponível para nós que estamos aqui para ouvi-lo. E pode ter certeza que se você está aqui hoje é porque ele tem algo no seu coração. Eu não sei o que ele tem para falar com você, na verdade eu estou totalmente perdido, mas o Espírito Santo quer fluir aqui de uma forma diferente, tanto que ele marcou esse encontro com você e ele fez coisas loucas e maravilhosas para que você estivesse aqui presente nessa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Sá. Eu sou filho do pastor Felipe Sá dessa igreja. Também sou conhecido como TX. Você pode me chamar de Thiago Sá ou de TX, tanto faz. Eu respondo pelos dois nomes. E há um tempo atrás, em dezembro, na verdade, eu lancei um livro digital chamado Na Contramão, um guia de sobrevivência para jovens cristãos. Porque, para quem não sabe, eu estudava numa faculdade federal de Direito. E dentro daquele ambiente, eu encontrei e me deparei com situações que eu não me via preparado para enfrentar, mas o Espírito Santo me capacitou ali dentro, me dando sabedoria e discernimento para falar as coisas certas e para fazer as coisas certas. E lá dentro, eu entendi que se não houvesse nenhum cristão lá dentro, tudo estaria muito pior do que está hoje. Porque quando a gente olha para o mundo, a gente sabe que o mundo está perdido. A gente sabe que as pessoas estão presas nas amarras do inimigo. Mas quando a gente se coloca numa posição de ser a diferença naquele lugar, aí é que as setas vão ter um alvo, que vai ser você. E isso é uma bênção, porque significa que você está se levantando como um porta-voz para essa geração. Significa que você está se colocando no lugar certo e na hora certa, para que Deus possa fluir através de você. E não há nada melhor do que saber que você está na presença de Deus, fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer. E quando eu estava na faculdade, ocorreram algumas situações, quase fui processado, fui excluído de uns grupinhos, fui taxado por muitos nomes, mas por conta da presença e da misericórdia de Deus, pessoas foram impactadas e até hoje tem gente que, mesmo não acreditando em Deus, chega para ouvir da palavra dele, porque entende que existe vida aonde Deus está presente. E quando você se coloca como um canal para mover a presença de Deus, as pessoas serão impactadas. Mesmo você tendo ensino, não tendo ensino, mesmo você tendo anos de maturidade como cristão ou não tendo, mas Deus está ali para aqueles que se colocam à disposição dele. Ele só quer pessoas disponíveis. Ele só quer pessoas disponíveis. E ele não está disponível apenas para os de fora, mas também para você. E essa é a coisa maravilhosa do Evangelho, porque muita gente acha que o Evangelho é sobre salvação. Eu sou salvo, saí das amarras do inferno e agora vou viver a eternidade com Deus. Glória a Deus por isso. Mas a salvação é apenas a porta de entrada para o real propósito pelo qual você foi chamado, que é adorar e se relacionar intimamente com Deus que te salvou, com Deus que te criou. E Jesus é tão maravilhoso que Ele não só te salvou, mas Ele permitiu que você se relacionasse todos os dias com Ele. E se relacionar todos os dias com Deus é aprender mais sobre Deus e aprender mais sobre si mesmo. E quando você entende o poder que existe ali disponível, você não consegue ficar quieto quando vê uma pessoa necessitada. Porque quem é transformado por Deus não consegue impedir que a transformação alcance outras pessoas. Porque se eu estou cheio de algo, eu estou transbordando algo, aquelas pessoas que estão ao redor serão transbordadas também. Porque a fonte que a gente está conectado é uma fonte inesgotável. E aí quando eu estava na faculdade, essas coisas começaram a acontecer, e eu vi que precisava de um posicionamento ali dentro. E muitas pessoas me perguntavam como era, né? Tá na faculdade, tá servindo a Deus, crendo em Deus e permanecendo firme em Deus, e mesmo assim está ali as setas, um monte de coisa tentando te tirar do caminho, tentando te abalar. Como permanecer firme?
Como se manter na contramão do mundo. Porque uma coisa é você ter um momento com Deus em que Deus fala com você e que Ele te toca. E que o Espírito Santo te convence que Ele é verdadeiro, que o Espírito Santo te convence dos seus pecados. E outra coisa é permanecer nessa decisão que você tomou. Estar com Deus é maravilhoso. Permanecer com Deus é melhor ainda. Porque quando você chega no final da sua jornada e você olha para trás e vê que você combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a sua fé, você entende que todas as lutas que você teve, todos os obstáculos que você teve, eram apenas treinamentos para aquilo que Deus tinha para você alcançar. E na faculdade, por muitos momentos, eu me sentia sozinho, por muitos momentos eu me sentia isolado, porque tem o Dunamis Pocket, eu nem apresentei, gente, perdão. Tem uma galera maravilhosa que está aqui com a gente, que vai ser o segundo tempo de ministração. Hoje a gente vai ter 2 tempos de ministração, porque hoje tem algo maravilhoso a ser derramado. E Deus, Ele é tão bom que Ele fez a loucura de bater tudo certinho para que vocês pudessem ser impactados de todas as formas. Eu já ia trazer essa mensagem sobre na contramão, sobre como permanecer firme na faculdade. E aí Deus faz as conexões celestiais maravilhosas e traz exatamente um grupo que faz um trabalho de evangelismo nas faculdades para poder trazer um pouquinho para vocês. Quero agradecer a vocês, garotas, por estarem aqui. É o Dunamis Pockets, em que eles fazem bolsos de avivamento nas universidades, porque a gente crê que essa geração não está perdida. A gente crê que essa geração é uma geração de transformação, de avivamento, de fogo, e não um fogo passageiro, como fogo de palha, mas um fogo reavivador, um fogo que vai tirar pessoas do lixo, da vala, e vai levá-las para um lugar em que Deus as chamou para viver. E que elas vão saber quem são, que elas vão saber aquilo que elas foram chamadas para viver, e que elas vão impactar as vidas por onde elas passarem. Eu creio que essa geração é uma geração de compartilhamento dessa mensagem, que a mensagem vai sair de dentro das igrejas e vai alcançar as pessoas que estão lá fora. Essa é a geração que eu vivo, essa é a geração que eu acredito. E dentro da universidade, dentro do colégio, dentro da escola, do trabalho em que você está, você é um instrumento para ser usado por Deus. Independentemente do lugar em que você está, você foi chamado para ser um missionário. Você foi chamado para estar em missões. Sempre falando de Deus, independentemente do lugar. E quando a gente fala sobre missões, muita gente acha que eu vou para o Irã, para um país lá no meio, onde eu vou ser totalmente perseguido, não vou poder falar nada de Deus. E muita gente quer tanto alcançar esse lugar sobre missões em outras nações e se esquecem que a sua casa é uma das suas primeiras e mais primordiais missões. Que a sua família é o seu primeiro alvo. Que os seus amigos só vão ouvir falar de Deus se você se posicionar como um cristão de verdade. Que as pessoas que estão ao seu redor podem nem ler a Bíblia, mas elas estão lendo você. E na faculdade eu não tinha algumas oportunidades para falar de Deus. Tinham os grupos que a gente reunia, o Pockets, que é os grupos de avivamento que tinha, não iam para o meu campus, porque o meu campus era afastado da UFPE, era um campus que ficava sozinho ali direito, bem isolado, não tinha nenhum Pockets lá dentro, e por isso eu acabava me sentindo muito sozinho. E eu estava em oração e eu falava, Deus, como permanecer firme? Como permanecer com o Senhor, sabendo pelo que eu fui chamado, para que eu fui chamado, e como eu vou guiar aquilo que o Senhor me chamou para viver. E ele foi simples. Ele falou, Tiago, quando você sabe exatamente quem você é, e quando você sabe o seu propósito, tudo flui. Porque é impossível uma pessoa que sabe quem ela é, dar atenção a qualquer outra coisa que diga o contrário. Então tudo se resume à identidade. Porque antes de você ajudar os de fora, você tem que cuidar de dentro. Como é que eu vou alcançar uma pessoa que precisa de ajuda se eu não souber aquilo que Jesus fala sobre mim? E Jesus me levou a uma jornada para entender tudo aquilo que eu era nele. Porque uma coisa é você saber o que você é. A gente sabe quando a gente diz Jesus. Somos filhos de Deus, somos mais que vencedores, somos nação eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Uma coisa é saber. Agora, outra coisa é crer e ter certeza daquilo que Jesus diz sobre você. Porque quando se levanta uma marra, quando se levanta uma força do inferno para te derrubar,
Você não vai duvidar da posição em que você está, da autoridade que você tem em Jesus. Porque você já sabe quem você é. Você já sabe quem te levou, quem te levantou. Você já sabe para que você foi chamado. E todo aquele pensamento de, e se? Será que é isso mesmo? Eu estou sozinho, não vai dar certo. Ah, mas eu não sou capaz de fazer isso. Ah, mas se eu fizer isso, eu vou ser morto, eu vou ser apedrejado. Eu não vou ter amigos. Todo esse tipo de pensamento mostra o quão fraca e abalada é a sua fé na identidade que Jesus te firmou para ser. Mas se Deus falou algo sobre mim e eu fico rebatendo, filho, você foi chamado para pregar para os mendigos, para ajudar os feridos, para proclamar o dia santo do Senhor. Não, mas Deus, eu não consigo, eu não sou capaz. Você está batendo de frente com Deus. Você está batendo de frente com a única pessoa que sabe absolutamente tudo sobre você. Com o único que sabe sobre você mais do que você. E você está desafiando a Deus naquilo que Ele te chamou para viver. E você está ajudando o diabo no trabalho dele. Uma coisa que meu pai fala, né, que o diabo é muito bom no trabalho dele. Ele é muito eficiente. Ele é tão bom que o mundo está caótico, que o diabo está trabalhando e nunca para, né? Quando é que a gente vai entender que a gente também foi chamado para ser bom naquilo que nós fomos chamados para viver? Quando é que a gente vai entender que se Deus disse algo sobre você, acabou, ponto final. Eu posso não enxergar isso ainda. Eu posso não estar vendo na realidade de hoje aquilo que Jesus falou que eu era. Mas se Ele falou, eu sou. E pela fé eu vou trazer a realidade. Porque eu não vivo pelo que eu vejo, eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu creio. E aí eu aprendi que existem dois tipos de identidade. Existe a identidade natural e a identidade espiritual. A identidade natural é aquela que você é criado para ser. Seus traumas, suas feridas, a família que você nasceu, sua genética, a roupa que você veste, os amigos que você tem, os filmes que você gosta de assistir. Tudo isso vai definindo quem você é, a sua identidade. Então, se você se comparava muito na infância, a sua identidade hoje, natural, é que você nunca vai ser bom como seu amiguinho da escola. Se você via os grandes milionários do mundo e você olhava para sua família e você via que não tinha nem arroz na despensa, a sua identidade natural é que você é pobre, fraco, falho. E que vive uma realidade totalmente aquém do mundo, dos outros. Se você é uma pessoa que não recebeu o amor dos seus pais, a sua identidade natural é que você não é digno de amor, que você não serve para nada, que você é imprestável, que não deveria nem ter nascido. E muitas pessoas vivem essa identidade natural, mesmo na igreja. Porque entendem que Jesus disse algo, que Deus veio para curar, que Jesus morreu na cruz, levou sobre si todas as nossas dores, doenças e enfermidades, e que Ele já nos libertou de tudo isso. Mas sabe qual é a bagagem que está por trás? Sabe quais são as lutas diárias? Sabe que quando você sair da igreja e voltar para casa, vai ter que enfrentar um pai que te machuca, uma mãe que não te entende, irmãos que te menosprezam. Quando for para a escola e para a faculdade, você não vai ter amigos. Você vai estar sozinho. E tudo aquilo que você escuta na igreja não parece verdade. Porque se é verdade, por que eu não consigo viver isso? E essa identidade é o que guia o mundo hoje. As pessoas ficam com dezenas no carnaval porque elas precisam da reafirmação de que elas são capazes de fazer aquilo, de que elas são aceitas, de que elas são queridas. Que elas são capazes de ter prazer. Essa é a identidade que nós somos o tempo todo e constantemente relembrados. Quando a gente erra, pelos nossos professores, pelas notas que você tira. E aí você pega essa bagagem toda, que é pesada, e olha para o que Deus fala. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Porque você é mais que vencedor. Porque você é filho de Deus. Porque você foi escolhido para um propósito. Porque antes de você nascer, eu tive sonhos ao seu respeito.
E aí, você entra na segunda identidade, que é a identidade espiritual. A identidade que está totalmente de acordo com o que você foi criado para ser, que é o que Deus fala sobre você. E essa identidade espiritual bate de frente com tudo aquilo que você viveu entendendo, com as suas vivências naturais. Mas se Deus fala isso sobre mim, por que eu não consigo viver isso? Por que parece ser tão impossível? Porque você não entendeu o papel de uma coisa fundamental na vida de um crente, que é a fé. E eu por muito tempo, como pode dizer, eu batia muito de frente com isso. Porque eu creio que você é crente, você tem que andar em fé, mas você também tem que ter prudência em alguns momentos. Se você tem um problema, você tem que tratar esse problema de modo natural também. E às vezes eu botava esse modo natural de tratamento dos problemas humanos acima da fé em Deus. E eu esquecia que a fé era a certeza de que aquilo que Jesus já fala sobre mim já é real. Já é verdade. E se eu não vivo hoje aquilo que Jesus falou sobre mim, não é porque ele é mentiroso, porque eu conheço o caráter do meu Deus. Mas é porque eu ainda não entendi que se ele disse, acabou e ponto final. E que se ele me chamou para isso, mesmo que eu não seja capaz hoje, ele vai me capacitar para viver isso. Quer andar na contramão do mundo? Entenda que identidade é essa que Jesus chamou para viver. E entenda quem você é de verdade. Porque você nunca vai ser capaz de viver e permanecer firme na fé em Cristo Jesus se você não souber quem você é nele. O Espírito Santo vem exatamente para te ensinar isso, para te convencer isso, para te encher de dentro para fora, curando toda ferida, curando todo trauma, curando todos os pensamentos errôneos que você tem a seu respeito. Só que se eu continuar pensando no obstáculo e não olhar para o Deus que me chamou, o obstáculo sempre vai parecer maior do que Deus. E aí eu sempre, quando eu falo sobre esse assunto, eu gosto de falar daquela música, né, daquele louvor. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Não é olhando para o obstáculo. Não é olhando para a sua dor. Você não precisa se relembrar que a sua família está um caos. Agora você precisa se relembrar que Deus tem a resposta para isso. Você precisa se relembrar que Deus tem a resposta para o seu coração que está machucado. Deus tem a resposta para a restauração da sua casa, para a restauração dos seus filhos, para a restauração de tudo aquilo que foi deturpado pelo inimigo. E quanto mais eu olho para Jesus, mais eu posso caminhar em sua direção. E quando eu caminho em direção a Jesus, entendendo quem eu sou, eu vivo exatamente no lugar em que Ele me chamou para viver. E aí vai vir gente falando de fora, mas daí? Eu já sei quem é meu pai. Eu já sei qual é a minha filiação. Eu já sei quem eu sou. Porque assim como o pai é, o filho é também. E se eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, acabou. Acabou. Em Gálatas 5, versículo 16, fala assim, a minha versão é NVI, viu? Por isso digam, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Qual é o segredo para permanecer firme? Ser guiado e intimamente conectado com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o próprio Deus habitando dentro de você. E o próprio Deus que te ama, que te deseja, que sabe quais são os seus problemas, sabe quais são os seus efeitos, sabe quais são os seus desejos mais profundos. Aquilo que está em mais desacordo com a palavra dele. Aquilo que tem te prendido em ciclos e ciclos de pecado. Ao ponto que você tem se afogado. Ele sabe disso. E esse mesmo Deus que vê, o Deus que tudo vê, Ele vê você apesar disso. E Ele decidiu habitar dentro de você. Porque Ele sabe
Não na sua capacidade humana, porque o humano não consegue fazer nada, mas a capacidade dele de agir dentro de você para te tirar de tudo isso e tornar a sua vida um testemunho a ele. Ah, mas eu não sou capaz. Ah, mas eu. O que Deus fala? Se a gente se tirar do meio, o que Deus disse sobre você? Quem você é nele? Quem você foi chamado para ser? E isso é tão forte, que se a gente for ler em Mateus 4:3, Mateus 4, versículo 3. Diz assim: o tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. E no versículo 6, se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Vocês estão vendo que a tentação não é só, está com fome, coma. A tentação aqui é, se você é filho de Deus. O diabo não está tentando Jesus apenas na fome, em desobedecer a Deus. Ele está tentando Jesus na identidade de Jesus. Se você sabe que você é filho de Deus, por que você não consegue fazer isso? Se você sabe que você foi chamado para um propósito tão grande, para um ministério tão grande, por que é que você não consegue chamar os anjos para te ajudarem? Mas Jesus sabia quem ele era. Sabe por quê? Porque no capítulo anterior, em Mateus 3, no versículo 16, faz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, em quem me agrado. Recebeu o Espírito Santo e o próprio Deus reafirmou quem ele era. Na Bíblia, o próprio Deus reafirma quem você é. O próprio Deus te descreve. Ele diz exatamente aquilo que você foi chamado para viver. E ele diz exatamente aquilo que ele já venceu por você. Se ele já disse isso, porque quando o diabo pergunta se você é filho de Deus, você ainda duvida? Você foi chamado por Deus para viver com ele, por ele, para ele, intimamente conectado sempre. E essa é a maravilha do Evangelho. Como permanecer firme na escola, no trabalho, na faculdade, nos lugares em que você convive. O tempo todo. Esteja conectado com o Espírito Santo, se alimentando dessa palavra, se enchendo do Espírito de Deus e sabendo que tudo aquilo que ele fala sobre você é verdade. E é uma ótima forma de praticar sua fé. Porque quando a barreira se levantar, o obstáculo se levantar, a mentira se levantar, você pode se posicionar como cristão e falar: meu pai fala outra coisa. Meu pai já venceu você, Satanás. Você não tem mais autoridade sobre a minha vida. Você pode chegar na escola em que você está e ver as pessoas fazendo coisas erradas, e você pode se levantar com uma autoridade espiritual, porque o nome de Jesus está sobre toda autoridade. E pode olhar para tudo aquilo que está acontecendo e você pode se posicionar. E naquele lugar onde muitas vidas seriam perdidas para o inferno, pessoas podem ser alcançadas e transformar aquela geração. Uma vez eu ministrei aqui sobre avivamento. O que é um avivamento sustentável? O avivamento sustentável não é aquele apenas em que você está tremendo no chão chorando. E depois sai do culto e vai viver sua vida normal e no culto seguinte, tremendo, chorando, presença de Deus, amém. O avivamento é aquele que gera transformação no lugar em que você está. Porque você é o agente de transformação. Porque você entende que você ainda tem defeitos, você ainda tem falhas, mas você não é mais definido por eles. E por não ser mais definido por eles, você pode se colocar com autoridade naquele lugar e deixar o Espírito Santo fluir, e ele vai fluir. Porque Deus não age por você, mas apesar de você. E apesar de você ter problemas, ele já te chamou para algo muito maravilhoso. E acabou. E aí quando a gente chegar na eternidade com Deus, a gente vai poder olhar para trás. Falar: posso não ter salvo todos, mas a mensagem foi pregada. Eu combati um bom combate. Terminei a carreira.
guardei a fé. E essa é a maravilha do Evangelho. Permanecer na contramão do mundo é permanecer na mão de Deus, sob a mão de Deus. E por isso eu quero falar para você hoje. Para de brincar com o que Deus odeia. Para de dialogar com aquilo que Jesus já te libertou. Não vale a pena. Porque você pode ter até alguns prazeres momentâneos, mas você nunca vai viver na plenitude do seu chamado, com a paz de espírito, sabendo que você está no caminho certo. Para de brincar. Porque se você sabe quem você é, não fica dando lugar ao diabo para deixar a condenação entrar. Apaga as luzes, por favor. Antes de passar o microfone, estou sentindo no coração de fazer isso. Quero que você feche seus olhos aí no lugar onde você está. Curve sua cabeça, se ajoelhe, sente, não importa. Quero que você agora entre na presença de Deus mesmo. E da forma como você está, eu quero que você avalie seu coração. Entenda aquilo que você viveu que é contra a vontade de Deus. As dúvidas e os medos que ainda estão batendo na sua porta. As palavras que o diabo lançou. As mentiras que foram contadas a seu respeito. Foram contadas sobre sua escola, sobre sua faculdade, sobre sua família, sobre suas amizades, sobre você. E que aí no lugar onde você está, você possa entregar tudo isso na mão de Deus. E que mesmo que doa, que mesmo que pareça impossível, você coloca toda a ansiedade, toda a falta de perdão, toda doença física que te impede de fazer algo, todo desejo, toda imoralidade, vício que você tem vivido, todo orgulho, todo egoísmo, tudo você coloca aos pés do Senhor. E que hoje você possa dizer a Ele: Pai, eu me esvazio de mim, para o Senhor me encher de Ti. Senhor Deus, estamos aqui agora, nos colocando em uma posição de filhos Teus. Não somos estudantes, não somos pais, não somos filhos, não somos irmãos, não somos cantores, pregadores. Nós somos apenas filhos Teus. E hoje a gente se coloca sem todas essas amarras da sociedade, sem todas essas taxações da sociedade. E nos colocamos aos Teus pés, Senhor, apenas como filhos. Avalia o nosso coração. E lança fora tudo aquilo que não serve para o Senhor. Porque eu sei que toda a qualidade que há em mim, todo dom que há em mim, foi o Senhor que entregou. E hoje, Pai, eu tiro todo o obstáculo que eu tenho levantado, que eu tenho deixado interferir naquilo que o Senhor deseja que eu viva. E a partir de hoje, Deus, não será mais sobre o que eu não sou capaz de fazer. Não será mais sobre o que eu quero. Mas vai ser sobre o que o Senhor é capaz de fazer, o que o Senhor deseja fazer, o que o Senhor quer fazer através de mim. Minhas mãos são Tuas, meus pés são Teus, para ir para onde o Senhor deseja que eu vá. Minha boca é Tua, para falar aquilo que o Senhor deseja ser falado. Minha mente e meu coração são Teus, para pensar e sentir aquilo que o Senhor deseja sentir. Aviva o amor em meu coração, aviva um fogo em nossos corações.
e que não seja apenas por emoção, mas hoje nós nos posicionamos em fé, porque entendemos que fé é uma decisão e uma ação de perseverar. Então hoje nos colocamos aos teus pés e nos posicionamos como filhos teus para fazer a tua vontade, independentemente do que o mundo fala, independentemente do que as pessoas ao nosso redor dizem, independentemente do que nossa família diga. Nos usa, nos transforma, nos molda, nos envia, porque nós somos teus, completamente teus. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado pela tua glória. Obrigado pela tua palavra. E eu oro, Jesus, para que aquilo que o Senhor já está tratando no coração de cada um aqui possa continuar e se aprofundar no resto dessa noite, no resto dessa semana e no resto dos outros dias de nossas vidas, Pai. Porque a partir de hoje nós vamos viver completamente para Ti, sem deixar essas barreiras se levantarem. Em nome de Jesus. Amém.